Opa, tudo bem? Então, eu tava fazendo a prova do BIM de 2018, né? Sobre algumas questões, só que elas são meio bobinhas, em geral são bem tranquilas. Aí eu pensei, já que tem a prova da segunda fase daqui a pouquinho, eu pensei em fazer uma de outra prova que seja um pouco mais interessante, até para treinar um pouco mais, que a gente vai por fazer. Eu vou pegar de 2019 uma questão, depois a gente volta para esse de 2018. Mas agora eu vou pegar uma de 2019 que seja um pouquinho mais interessante, até a questão 1 eu vou pegar mesmo, que é a primeira da prova, que ela, apesar de não ser difícil, ela é interessante. Ainda mais para quem vai fazer outros concursos, isso é bem plausível de algumas coisas aparecerem. Concursos militares, etc. Ele te dá uma igualdade. Ele diz que ele prefixa um valor n natural, então n pertence aos naturais, tal que tenha essa equação aqui, x ao quadrado sobre n igual a cosseno de x. É uma equação, e ele pede algumas informações sobre as raízes dessa equação e etc. É basicamente isso. O que ele pede? Ele dá 4 afirmações. A letra A, ele diz o seguinte, que existe um número infinito de soluções no intervalo de 0 a mais infinito. Então, a letra A, deixa eu pegar outra aqui, só. Ele diz que se eu pegar o intervalo de 0 a mais infinito, existe infinitas soluções. Dois jeitos de fazer isso aqui. A gente pode fazer do método bonito ou fazer pelo método gráfico também. Numa prova objetiva, tu pode fazer o método gráfico, não tem problema, porque não está sendo avaliado, né? Se for pelo método gráfico, é só tu fazer o gráfico de x ao quadrado sobre n e de cosseno de x. Não é muito difícil. X ao quadrado sobre n é uma parábola que parte da origem. Dependendo do valor do n, ela vai ser mais achatada ou mais larga, mas ela é uma parábola assim. E cosseno de x, ele é uma função que ela parte sempre do 1, né? Então aqui é 1, ela desce assim. A parábola, ela pode ser mais achatada ou menos achatada dependendo do valor do n. Mas uma coisa é nítida, mesmo que a parábola seja menos achatada e passe por mais soluções, uma hora ela vai crescer e não vai ter mais solução. Dizer que é infinito não faz sentido no intervalo. Só pelo gráfico tu consegue ver que isso aqui é falsa. Mas como que a gente mostra isso? É tranquilo. Vamos definir uma outra função, que a gente vai chamar, é uma função auxiliar, f de x, que vai ser x ao quadrado sobre n menos cosseno de x. Ok. Qual que é a ideia? Para ter um número de soluções, eu preciso analisar. Para ter infinitas soluções, eu preciso analisar se está no intervalo, né? Só que tem uma questão. Isso aqui tem que ser zero. Bem, se o x ele for maior do que raiz de n, ou seja, se eu pegar um intervalo que seja maior do que raiz de n, lembrando que o n é pré-fixado, isso implica que x ao quadrado é maior do que n. O que me leva que x ao quadrado sobre n é maior do que 1. Mas se x ao quadrado sobre n é maior do que 1, ele nunca pode ser igual ao cosseno, porque o cosseno só está entre 0 e 1. Então isso aqui é sempre maior do que cosseno de x se o x for maior do que raiz de n. Ou seja, vai existir um limite, um ponto, que é o raiz de n, que não tem mais como eles se cruzarem. Então dizer que é infinito não existe como, porque existe um ponto em que ela fica sempre maior. Então não tem como ser infinito. Lembrando que essa função é contínua, né? Essa função aqui é contínua, tá? Porque x ao quadrado sobre n é uma função contínua e cosseno de x é contínua. Uma composição de contínuas é contínua. Então, essa função é contínua. Então, como tem um ponto que ela vai ultrapassar, não pode ser infinito. Basicamente isso. Ok. Letra B. A letra B, ele fala que ela tem um número infinito e ímpar de soluções em R. Então, ele está dizendo que existe um número. Existe um número finito
e ímpar de soluções nos reais todos, em R. Essa também é falsa pelo ímpar. A gente pode usar o teorema de Bolzano. Eu vou usar aquela minha função auxiliar ali, a f de x. Se eu fizer o limite quando x tende a menos infinito da f de x, isso vai dar o x ao quadrado, quando eu boto a menos infinito, fica infinito positivo. Dividido por n dá infinito. O cosseno de x é limitado, então não interessa, vai estar entre menos 1 e 1. Então isso aqui vai me dar mais infinito. O cosseno de x não altera. E o limite, quando x tende a mais infinito da f de x, é a mesma coisa. Vai ser mais infinito, porque aqui é mais infinito e o cosseno de x é limitado. Com isso, pelo teorema de Bolzano, eu sei que se eu pegar os extremos, ele dá sempre um produto positivo. Então, se eu pegar um valor de x muito negativo e um muito positivo, vai dar sempre positivo. Isso indica que o número de soluções é par. Número de soluções pares. Não ímpar. Então, essa é falsa. Pelo teorema de Bolzano, né? Teorema de Bolzano. A letra C, ele fala que tem exatamente uma solução no intervalo de 0 a π, que existe exatamente uma solução entre 0 e π, nesse intervalo. Bem, vamos usar o teorema de Bolzano na função f de x? É só ver os sinais. Se tiver um produto negativo, quer dizer que é um número ímpar. Se tiver um valor positivo, é um número par. F de 0 é igual a 0 ao quadrado sobre n menos cosseno de 0, que é 1, né? Então vai dar menos 1. F de π meios, isso aqui dá π quadrado sobre 4n menos cosseno de π meios, que é 0, que dá π quadrado sobre 4n. Como n é um número natural, π quadrado sobre 4n é positivo. Sempre, para qualquer n natural. Com isso, o produto desses dois é negativo. Então isso quer dizer que f de 0 vezes f de π meios é um número negativo. Ou seja, existe um número ímpar de soluções. Tá, mas ele disse que é uma ímpar de soluções. Como que eu vou saber se é uma, ou se é 3, ou se é 5? Vou usar a derivada, porque eu vou ver qual é o crescimento. Essa função ela é contínua, porque é uma composição de duas funções contínuas. Então ela é contínua. Sendo assim, eu posso analisar o crescimento. Vamos pegar a derivada. F' de x vai ser igual a 2x sobre n menos cosseno, derivada do cosseno é menos seno. Então dá 2x sobre n mais seno de x. A derivada também é contínua, é uma função contínua derivável, né? Essa função, se a gente notar no intervalo, se eu pegar o x pertence a 0 π meios. Entre 0 e π meios, o seno ele é positivo. O seno é positivo. E o x é positivo também. O n é positivo. Então, essa função ela é positiva para qualquer valor de x nesse intervalo, a derivada. Com isso, o que acontece? Como ela é positiva para qualquer valor de x nesse intervalo, a f' de x, no caso, ela é monótona não decrescente, né? Monótona não decrescente. Porque a derivada é positiva. Ou igual a zero, né? Pode ser zero também se o x for 0, é zero, né? Aqui então bota maior igual, tá? Ela é monótona não decrescente. Com isso, o que acontece? Se a função é monótona não decrescente e ela tem um número ímpar de soluções, a única solução que pode ter é uma. Ela só tem uma solução. Uma solução. Porque ela só pode passar no valor do eixo x uma vez. Ela é crescente, né? Então, ela só pode ter uma solução. No caso, ela só é igual a zero se o x for zero, né? Se o x for outro valor, ela é sempre positiva. Então, ela é estritamente crescente em outros intervalos acima do zero. Então, ela seria monótona crescente nesse intervalo. Poderia até botar crescente.
E isso suficiente para garantir que só tem uma solução, né? Porque quer dizer que ela não tem como voltar para o eixo, né? Ela não tem como cortar o eixo de novo, ela está sempre crescendo. Então, se aqui é o valor, eu tenho uma raiz, eu não tenho como ter outra. Ela vai crescer, vai ser maior, né? Então, isso aqui tá certo. Então, essa é a verdade. E vamos ver por que a D tá falsa. A letra D, ele diz que se a N for a solução de uma da solução, né? Ele não fala que é a única, mas a gente já sabe que é a única, de 0 a primeiros. Então, o limite, quando n tende a mais infinito de AN, não existe. Vamos mostrar que ele existe. Bem, se a n for a solução, a gente sabe que existe uma solução. Ponto. Isso a gente acabou de mostrar ali, existe uma solução porque a função é contínua, aquela função é contínua e derivável, e ela é crescente, então existe uma solução. Bem, e pelo teorema de Bolzano não existe, né? Essa solução que existe, a gente vai ser o seguinte, que AN² sobre N vai ser igual ao cosseno de AN. Basicamente é isso. É a solução dessa equação aqui. O que acontece? Nesse intervalo, eu sei que x² sobre n é sempre menor ou igual, menor, né, porque não está incluso, que π² sobre 4n e é maior do que zero. Ele é, né? Porque é o valor máximo e o valor mínimo. E a função x² sobre n é crescente, então ele tem que ser menor e contínuo. Se eu aplicar um teorema do confronto e fizer o limite quando n tende a mais infinito dos três casos, de 0, x² sobre n a mais infinito de π² sobre 4n. Qualquer x nesse intervalo, ele está ali dentro, então eu posso fazer isto. Bem, aqui é 0, né? E esse aqui, como n vai para infinito, ele é 0. Pelo teorema do confronto, como x está entre 0 e primeiros, então esse aqui também vai para 0. Ou seja, para qualquer x nesse intervalo, esse valor vai para 0. Então, como aqui eu tenho o AN, e o AN ele pertence ao intervalo 0 primeiros, porque é uma solução desse intervalo, então o limite, quando n tende a mais infinito, de AN sobre n² é igual a 0. Também, porque ele pertence. Sendo assim, como a gente sabe que isso aqui é igual ao cosseno de AN, eu sei que isso aqui é o limite, quando n tende a mais infinito, de cosseno de AN. Só que, como é que o cosseno de AN vai para 0? Só se o AN, né, tende a π-meios. Para ele zerar, né? Tem que tender a π-meios. Ou seja, o AN existe o limite. Então, existe limite quando n tende a mais infinito de AN. Ele é igual a π-meios. Porque o AN tem que estar no intervalo de 0 a π-meios. Então, ele tem que tender a π-meios. Ele não pode tender, tipo, a 3 π-meios, porque ele não está no intervalo. Então, ele existe, de fato. Ou seja, essa é falsa. Com isso, fechou. É a questão 1 da prova da OBM de 2019. Bem legal essa questão, né? Tipo, é uma questão que aplica para alguns concursos, tipo Escola Naval, que cai cálculo. E também alguma coisa para o IME e para o ITA, essa parte de olhar por gráfico. Isso é bem importante quando é uma equação transcendental, que a gente chama, que seria uma equação que envolve dois tipos de função de origens diferentes, tipo cosseno e polinomial, porque não tem como isolar. Então, o jeito para mim analisar soluções ou é teorema de Bolzano, uma prova discursiva, ou é análise gráfica. Todas essas questões praticamente tu pode fazer para análise gráfica, inclusive. Tipo, essa daqui de existe um número finito e ímpar, se tu fizer os gráficos várias vezes, tu vai ver que não tem como, ó. Se eu até prolongasse o gráfico aqui, tu vê que é meio que impossível, ó. É um meio que uma análise de olhar o gráfico, né, ó. Tu vê que não tem como, ó. Porque se eu tiver o número de soluções aqui, tipo x, aqui vai ter x também. Então vai ser 2x. Lembrando que as duas funções são pares, né? Então aqui tem o número de soluções A, aqui vai ter A também. Então vai ficar 2 vezes A, é sempre par. A letra C também tu consegue
Porque se tu fizer intervalo de 0,5, se tu for entendendo a parábola como um achatamento e comprimir, isso aqui faz o valor do n mudar, tu vê que não tem como. Enfim, várias coisas interessantes. Mas dá pra fazer sim, né? Análise gráfica, porque análise gráfica não é uma prova. Mas é isso, gente. Se gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação quando ver vídeo novo. Na descrição do vídeo eu vou deixar e-mail para quem tiver interesse em aula particular. E é isto. Um abraço e até a próxima. Valeu!